infalível, e a glória agora começa a sumir do seu rosto, ele pensa, poxa, eu vou perder o meu cartaz. E agora ele coloca um véu sobre o seu rosto. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que daí Deus começou a instituir Arão e começou a ser progressiva a presença de Deus na vida das pessoas. Fala para quem está do teu lado aí, diga, a presença de Deus está ao teu alcance. Queridos, a Bíblia vai dizer que começou com Moisés, já antes com os patriarcas, agora Moisés instituído ali na arca, mas daí Deus acrescenta o seu irmão e os levitas ao povo de Israel. Daí Deus agora em Jesus remove o véu. A Bíblia diz que se rasgou o véu de alto a baixo e agora não há mais véu. E nós temos acesso à presença de Deus. E ao ter acesso à presença de Deus, ao termos acesso, eu quero ligar ao que a arca significava. Deus diz, faz uma arca e coloca dentro dela o testemunho. Queridos, por alto a arca significa igreja, que recebeu agora a incumbência de levar o testemunho de Cristo. Só que quando eu digo igreja, eu não falo dessa igreja, eu falo dessa igreja. Eu falo dessa igreja. Falo dessa igreja que Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semeis minhas. Agora o testemunho não está mais preso atrás de um véu. Agora o testemunho está numa empresa, o testemunho está numa escola, o testemunho está numa obra, o testemunho está aqui, o testemunho está lá. O testemunho está andando, está caminhando. Só que essa arca, queridos, ela tinha jeito para levar. Ela tinha jeito para levar. Fala para quem está do teu lado, ela não podia ser levada de qualquer forma. Quando eu olho Paulo falando que os olhos deles estão cobertos. Agora, quando nós olhamos um pouquinho adiante, saindo de Coríntios, indo a Efésios, a Bíblia diz, Efésios 1:22, que Deus pegou todo o poder, toda a excelência que há em Cristo Jesus e deu à igreja. Paulo começa um pouquinho antes dizendo, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos. Ou seja, aquilo que acontecia e acontece até hoje com o povo de Israel, e eu acho engraçado porque estão tentando judaizar a igreja de novo, traz a arca, temos aqui uma arca, temos um shofar, temos aqui um castiçal, estamos tentando judaizar a igreja de novo, coisas que Jesus agora vem e diz, isso era dos bem-vindouros. E quando Deus agora em Efésios, eu quero que você abra lá comigo, Efésios capítulo 1, eu quero passear bastante na palavra com você hoje. Efésios capítulo 1. Vou ler do 16 ao 22, vai dizer assim. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo da glória vos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria e de... Como era chamada a tenda de Moisés? Tenda da revelação. Agora ele diz, eu oro para que Deus abra os vossos entendimentos, que dê sabedoria e dê revelação. E ele vai dizer, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado, poder, potência e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas instituiu cabeça sobre a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aquilo que era uma tenda fixa da revelação,
um lugar onde recorriam a Moisés. Agora Paulo olha e diz: eu oro para que vocês recebam a revelação de Deus, para que vocês sejam inspirados pelo Espírito Santo e vocês possam experimentar quem é, o que Ele é, o que Ele faz e o que você é capaz de fazer através de Jesus Cristo na sua vida. Você já parou para pensar que você é o detentor disso como igreja, do poder que há em Jesus, do poder que há no Senhor como igreja? Quando nós olhamos Deus delegando à igreja esse poder, essa autoridade, está agora em nós. Por isso que daí eu fico triste quando eu vejo uma corrida, está lá o fulano de tal, está lá. Queridos, eu gosto de ouvir muitos pastores, eu gosto, ouço, assisto, tenho vários vídeos, mas pagar para assistir a palavra, pagar para ver alguém vir de fora, não, queridos, o poder está dentro de você. Fala para quem está do lado, o poder está dentro de você. Está dentro de você, meu irmão, o poder está dentro de você. Você é um detentor da palavra, você é um detentor. Quando você pega e transfere isso para alguém, você está renegando aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Você está dizendo, não, isso não é para mim. Porque Deus instituiu os sacerdotes lá em Arão. Mas Ele disse que Ele não queria uma tribo de sacerdote. Ele não queria meia dúzia de sacerdotes. Ele vai dizer que Ele queria um reino de sacerdotes. Ou seja, sacerdote agora aqui não é eu, sacerdote é só você, sacerdote não é só aquele ou aquela. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo são sacerdotes do Senhor. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo agora podem ministrar no poder do nome de Jesus. Podem ministrar na sua casa. Pode ter a autoridade de orar pela sua casa, pode ter a autoridade de orar pelas enfermidades, porque você é um sacerdote do Senhor. Por que você não pode se isolar então, e já que é assim, não precisa nem de igreja? Por que não? Porque você não é a igreja, você é membro da igreja. A igreja somos nós, o todo. Para que não haja essa evasão, Deus já deixou dessa forma porque Ele viu que não estava começando bem a ideia do véu. Não vou mais fazer ninguém brilhar. O único que depois nós vemos alguém olhando para ele e vendo algo diferente, nós olhamos em Estevão. A Bíblia diz que quando estavam olhando para Estevão, rilhando os dentes, e viram nele como se fosse o semblante de um anjo. Mas é o único. Nós não vemos mais Deus fazendo Elias brilhar, Eliseu brilhar, outros homens brilhar, porque Deus viu que quando Ele começa a dar muito brilho para um homem só, a coisa não vai bem. E aonde nós vamos parar com essa palavra, que a bênção é para todos? Eu quero levar você a um texto, Êxodo 19, volta lá, Êxodo 19, versículo 4 a 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis para mim propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino de sacerdote e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Querido, você acha que foi plano de Deus essa história de clero e leigo, como se diz muitas vezes na Igreja Católica? Olha, aquele é o clero, aqueles são os leigos. Não, os leigos não podem ler a Bíblia. Chegaram a pôr veneno nas páginas das Bíblias para que se alguém chegasse lá e começasse a folhar, morresse, para que não tivesse acesso à palavra. Nunca foi plano de Deus que 2, 3 ou meia dúzia de pessoas detivessem
o conhecimento da sua presença, o conhecimento da sua vontade. Sempre foi vontade de Deus que aqueles que se achegassem a eles, todos desempenhassem o ministério sacerdotal. Que fossem sacerdotes na sua casa, que fossem sacerdotes no seu trabalho, que fossem sacerdotes no meio da sua família. Mas Deus coloca alguns parâmetros, e talvez isso é o que onde esbarramos, porque Deus diz assim: se pois guardares diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardar os meus concertos, então sereis minha propriedade peculiar. É o plano de Deus, é o sonho de Deus, e Deus olha para você como sua propriedade peculiar. Nós olhamos em Zacarias, Deus dizendo que você é como a menina dos seus olhos. Mas o principal é que ele diz: vocês serão para mim um reino de sacerdote. Um reino. E eu queria falar um pouquinho com você o que diz respeito à arca agora. Porque se a arca agora não é mais física, agora ela é espiritual, porque Deus diz: eu vou tirar um testemunho externo e colocar um testemunho interno dentro de vocês. Como nós temos levado a arca de Deus para a nossa casa? Eu fiz toda essa introdução para chegar na vida de um cidadão que eu citei aqui para vocês. Obed-Edom. Obed-Edom. Um homem que não 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo de conversão você tem. Mas um homem que levou a arca de Deus para sua casa por 3 meses. E a arca naquele tempo significava a presença de Deus. Ele levou a presença de Deus para sua casa 3 meses. E a Bíblia diz que Deus o abençoou a ele e tudo o que ele tinha. Porque ele soube como lidar com a presença de Deus na sua casa. Eu quero mostrar um pouquinho desse homem para você. Abre lá comigo. Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos usar a didática. Repita comigo. A arca é a igreja. O testemunho é a mensagem do Evangelho. Amém. Obed-Edom. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. 11 e 12. Vamos ler ele desde o início do capítulo 6. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo de Israel, de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi, com toda a casa de Israel, se alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então, não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus.
Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Pergunta a você, onde Davi falhou em levar a arca? Onde Davi errou ao tentar levar a arca? A ideia era boa. Quando nós olhamos lá em 2 Crônicas, capítulo 13, que vai narrar este mesmo episódio, a Bíblia diz que Davi chega aos seus soldados e diz, vamos trazer a arca, porque nós não temos nos valido dela. Ele quis dizer, olha, vamos trazer a presença de Deus de novo, porque nós não estamos sendo abençoados com ela. Nós não temos tirado proveito da presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus. A ideia era boa, mas por que Davi falhou? Onde Davi errou? Nós podemos muitas vezes ter boa intenção quando nós se achegamos a Deus, mas Deus é um Deus que não adianta chegar a Deus fazendo a coisa certa. Simplesmente tem que fazer do jeito dele. Deus havia estipulado, põe as varas, e essas varas vai servir para que os levitas ponham no ombro a arca, e assim se levará a minha glória. Mas Davi parece que fez uma escola com os filisteus, e eles aprenderam com os filisteus que por que carregar a arca no ombro se dá para pôr em carro novo. Nós estamos num tempo, queridos, onde estão tentando levar a arca num carro novo. É mais leve, mas é mais perigoso. Como que se carrega a arca num carro novo? Não faz esforço. Faz show. Pirotécnico. Davi aprendeu com os filisteus a fazer carro novo. Por que Davi falhou? O carro novo é a estratégia de gente descomprometida com Deus. Você já viu pessoas que querem o que Deus tem, mas não querem o que Deus é? Eles querem o que tem dentro da arca, mas não querem levar a arca, porque dentro da arca tinha o testemunho, dentro da arca tinha o maná escondido, e mais tarde a arca tinha ainda a vara de Arão que floresceu, que era o testemunho de que Deus escolhia os seus. Já viu quantas pessoas chegam para você e dizem, ora lá por mim? Quantas pessoas dizem, eu até preciso de Deus, mas é do meu jeito. Deus nunca deixou que levássemos o seu nome, a sua glória do nosso jeito. Sempre será do jeito dele. E Davi falhou aqui, quando ele copia a ideia dos filisteus. E eu quero repassar essa história dos filisteus com vocês rapidinho, porque eu comecei a rir lá em casa quando eu comecei a ver o que Deus fez com esse povo. Você está em 2 Samuel capítulo 5. Eu quero que você vá em 1 Samuel capítulo 5. Para a gente ver onde Davi aprendeu a fazer carro novo. Eu vou ler alguns versículos só para a gente se situar. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, ora, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Agora, se você ler o versículo 6, diz assim, porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu de hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Versículo 12. Vamos seguir até o versículo 12. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram-se a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam, a arca do Deus de Israel dará a volta em Gate. Assim rodearam com a arca de Deus de Israel. Sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, ou terror, dependendo da tradução que você tenha. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroida nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom.
Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus para nos matarem a nós e ao nosso povo. E então enviaram e se congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não matem a nós e nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexação em toda a cidade, a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Queridos, o que aconteceu aqui? No capítulo 4 nós vamos encontrar a história de quando o povo de Israel vai até os filisteus para combater contra os filisteus. Só que eles não estão com a sua vida correta diante de Deus, eles começam perdendo a guerra. Só que eles começam perdendo a guerra e morrem alguns. E eles dizem: perdemos essa parte da guerra porque a arca não está conosco. A presença de Deus não está com a gente. Se você chegar em casa e ler o capítulo 4, é isso que eles vão dizer. A presença de Deus não está com a gente. Tragam a arca lá de onde ela está, para que venha ao arraial. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, queridos, houve uma festa no arraial. Quando chegou a arca de Deus no meio do arraial, o povo de Israel celebrou e disse: pronto, agora nós temos a presença de Deus. Não adianta ter a presença de Deus e não estar em santificação. Porque é pior. Deus não é amuleto. Põe aqui um amuleto, mas se não põe aqui o amuleto, não resolve. E o que aconteceu? Eles vão para a batalha, e a Bíblia diz que quando eles fizeram uma festa no arraial, quando chegou a arca, os filisteus dizem: olha, os deuses vieram no meio do povo de Israel. De tão grande que foi a festa de Israel. Mas a Bíblia diz que quando eles vão para a batalha, agora não morrem alguns, morrem 29.999, sobra um dos 30.000 para voltar a contar para o sacerdote que tinham perdido a batalha. E agora os filisteus não só matam seus inimigos, mas levam a arca que significava a presença de Deus. Só que quando eles levam a arca, a Bíblia diz que Deus feriu os filisteus com hemorroidas. Não vou perguntar aqui quem tem, querido. Mas você consegue imaginar uma cidade toda sofrendo com horrores, com hemorroidas? Que a Bíblia diz que o clamor chegou aos céus, dos pequenos aos grandes. E eles, nada bobo, tipo batata quente, pegava de uma cidade, jogava para outra, pega a arca. E chegava a desgraça ali, ele jogava para outro, jogava para Escrom, jogava para Gata, jogava para Asdod. Eles dizem: e agora? O povo já não podia sentar mais, de tanta hemorroida que tinha. E você olha para a palavra, não se escandalize, não faz. É a Bíblia, está escrito quantas Bíblias aqui tem escrito que está escrito hemorroida? Então eu posso falar aqui se está escrito na Bíblia, não posso? Porque às vezes nós se escandalizamos: oh meu Deus do céu, querido, está ali. E o povo agora está desesperado, o que fazer? E sabe o que me fez rir quando eu li essa história? Não foi que o povo todo sofreu com hemorroida. Eu fiquei imaginando agora a ideia que eles tiveram. Vamos devolver. Eles consultam os sacerdotes e dizem: vamos devolver, mas não sem enviar junto algo para pagar. Como, olha lá comigo no capítulo 7. Os filisteus, versículo 2, chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviares a arca de Deus, não enviareis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação de culpa. Então sereis curados, se vos fará saber por que a sua mão se não tira de nós. Agora, qual é a oferta para expiação? 2 moedas de ouro? Não. Uma ovelha? Não. Um boi? Não. Os sacerdotes dizem: façam 5 hemorroidas de ouro. Como é que você molda 5 hemorroidas de ouro, querido? Você já viu aqueles pintores de quadro? Que daí vem lá,
Você é o modelo, está lá sentado. E o pintor está lá, você não pode se mexer, não sai do lugar, senão ele erra o traço. E o pintor está lá. Fico imaginando quem confeccionou essas hemorroidas. E quem foi o modelo. Hã? Querido, era para envergonhar o povo dos filisteus, porque era isso que eles diziam. Quando eles pegaram a arca e levaram para a frente da casa de Dagom, eles queriam dizer, o nosso Deus é melhor do que o de vocês. Nós não lemos ali, mas só ali Deus já envergonhou a Dagom, porque o derrubou, o cortou em pedaços. Mas não bastava isso, o povo tinha que tomar uma lição. E agora Deus diz, vai ser lá, naquele lugar. Agora, eles dizem, envia 5 hemorroidas de ouro. Olha lá comigo. Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouros, porquanto a praga era uma mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, as imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de... Ah, querido, aqui, às vezes nós vemos dentro da igreja, não conseguimos dar glória a Deus, e o povo lá disseram, tem que dar glória a Deus, porque se não der glória a Deus, o bicho pega. Tem que dar glória a Deus, senão, querido, fala para quem está do teu lado, dá glória a Deus. O povo filisteu não deu glória a Deus, enquanto Deus não tocou na sua intimidade. Nós olhamos para a palavra, lá em Atos, nós vemos que Herodes também, por não dar glória a Deus, a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. Ah, eu tenho que sair gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória... Não, querido, glorifica a Deus com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato, tenha gratidão no teu coração. Sonhe, planeje, projete para a tua vida, mas esteja contente com aquilo que Deus já te deu. Porque às vezes nós sonhamos, eu quero isso, quero aquilo, mas não paramos para agradecer o que Deus já deu. E aí nós não estamos dando glória a Deus. Não estamos dando glória ao Senhor. Porque a Bíblia diz que dele é a terra e a sua plenitude. Dele é a terra e a sua plenitude. Agora o povo filisteu diz, como é que nós vamos fazer? Ele diz, primeiro, faça-se uma imagem, faça-se 5 hemorroidas. 5 ratos, deve ter dado leptospirose, porque eles queriam um rato também. E ele diz, e deem glória a Deus. Mas e a glória? Para levar a arca. Como levar a arca? Aí nós encontramos, na sequência do texto, eu quero que você olhe comigo no versículo 7. Agora, pois, tomai e fazei um carro novo. E tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido o jugo. E estai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após ele para casa. Versículo 11. E puseram a arca sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam a um caminho, andando e berrando sem se desviarem, nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Onde Davi aprendeu a fazer carro novo? Por isso não funcionou quando Davi quis levar. Porque carregar a arca de qualquer jeito é coisa de ímpio. É coisa de gente que não conhece ao Senhor. É coisa de gente que não tem a Deus. É coisa de gente que não sabe como lidar com a graça e com a glória de Deus. E eu creio que esse não é o nosso caso. Nós somos pessoas que somos instruídos dia após dia, na palavra, na mensagem, no louvor, naquilo que Deus tem colocado para nós, naquilo que Deus tem nos instruído, para que nós possamos cada dia resplandecer a glória de Deus. Amém? Davi falhou. E aquilo que era um perigo para Davi se torna uma bênção na casa de Obed-edom. Porque é a forma com que eu acolho a presença de Deus na minha vida que vai determinar se eu serei bem-sucedido. É a forma com que eu levo a presença de Deus para a minha casa. E aqui que eu quero falar para você, nós não viemos aqui para pegar a presença de Deus só aqui, não, nós viemos aqui para ir com a presença de Deus para a nossa casa. Tem um hino antigo que diz assim, quando eu cheguei aqui,
Mas aonde você vai, não é aqui que Ele está. Aonde você vai, Ele está. Aonde você vai, Ele está com você. Jesus diz, eis que estarei convosco todos os domingos do mês. Todos os grupos familiares, todos os cursos do MMI. Não, queridos, todos os dias Deus está com você. Todos os dias. E assim Davi falha em levar a arca. Por quê? Porque ele copia. Ele copia o que os filisteus fizeram. Porque, queridos, levar a arca de Deus até agora não é fácil, porque isso fala de uma vida em santidade. Fala de fazer calo agora não nos ombros, mas no joelho, orar para que Deus mude a nossa história. Os levitas, imagine esses homens andando no deserto com aquela arca, o peso que não deveria ser. Faziam calo nos ombros, e agora não é mais nos ombros que Deus pede que estejamos calo. É no joelho. E quantas vezes nós falhamos em levar da forma certa a arca de Deus para a nossa casa. E daí perguntamos, por que não acontece nada na minha vida? Talvez você esteja levando a arca de Deus num carro novo na sua vida. Quando nós olhamos os Aiô, eles não eram inocentes. Por isso, Uzá foi fulminado. Uzá, quando nós olhamos a história dele, ele fazia parte da linhagem dos levitas. Ele sabia como conduzir a arca. Sabia o que Deus pedia deles. Mas, às vezes, é tão mais fácil conduzir Deus do que ser conduzido por Ele. Porque era isso que a Bíblia diz que Uzá e Aiô faziam. Eles conduziam o carro novo. Dizer, Deus, vai aqui, Deus. Abençoa eu aqui, Senhor. Abençoa eu no meu trabalho, Senhor. Abençoa eu aqui. Senhor, minhas contas, Senhor, não está dando para pagar. Senhor, aquela prestação, Senhor. Senhor, essa doença. Senhor, muda o meu marido, Senhor. E nós ficamos tentando fazer como Uzá e Aiô, conduzindo a Deus. Quando que Deus quer começar a nos conduzir. Deixar que Ele nos conduza. E a Bíblia diz que assim que Davi se entristeceu, e disse, e agora? Tentamos levar a arca, não deu certo, o que fazer? E muito amigo, né? Morra você antes que eu, então toma a arca para você, Obed. Só que o nome Obed-Edom, a palavra Obed significa servo. Se você for olhar lá, Ruth com Boaz, quando ela teve o seu filho, o nome dele foi Obed, que significa servo. Sabe como que se reage com a presença de Deus? Como servo. Se nós tivermos atitude de servo com a presença de Deus na nossa vida, nós e a nossa casa será abençoada pela presença de Deus. Nós e a nossa casa será abençoada porque nós levamos Deus para a nossa casa. Acolhemos a Deus do jeito certo na nossa casa. Foi o que aconteceu com Obed-Edom. Volta lá comigo para nós finalizarmos 2 Samuel. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Queridos, é o desejo de Deus abençoar a você e toda a sua casa. Por isso que eu disse que nós falaríamos que a bênção está ao alcance de todos. Porque hoje a arca não está para ir... Não, a arca hoje está na casa da Magali e do seu Renir. Pronto. Quem tem a presença de Deus? A Magali e o seu Renir. Então vamos para casa, de um outro dia, quem sabe, a arca mude de lugar e vai agora para a casa da Elide. Não, queridos, a arca agora não está localizada em um lugar específico, a arca agora é você, e você leva o testemunho de Deus aonde quer que você vá, e aonde quer que você vá, Deus te chama a ser uma bênção na sua mão. Deus te chama a ser uma bênção na sua mão. E quando agora Obed-Edom faz do jeito certo, toda a sua casa é abençoada. Você já se perguntou? Você já se perguntou por que algumas coisas às vezes não está dando certo? Não, mas por que não está acontecendo? Eu acho que nem vale a pena esse negócio de ser crente.
Queridos, Deus diz, olha, se obedecerdes a minha voz e andar nos meus estatutos, eu farei de vocês um reino de sacerdotes. Nós não precisamos ficar correndo atrás de profeta para saber o que vai ser do nosso futuro. Nós já temos dentro de nós aquele que sabe o que foi o nosso passado, o nosso presente e sabe o nosso futuro. E agora? Não, querido. E Davi, agora, vai e busca a arca. Mas sabe o que eu acho interessante? O versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo, olha o que disseram, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por causa do quê? Por que Deus abençoou Obed-edom? Por causa do amor ao seu? A arca de Deus. Por causa da forma com que Obed-edom acolheu a sua presença. Por causa da forma como ele tratou a presença de Deus. Deus diz que abençoou agora Obed-edom por causa do amor à arca de Deus. Sabe, nós temos um hino que cantamos assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Querido, se nem em vida muitas vezes nós não expressamos isso. Porque nós somos chamados, somos convocados a fazer como Obed-edom, tratar bem, cuidar bem da presença de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que Davi agora trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria. E eu achei tão interessante, e o texto que eu usei ontem foi essa. Quando você vai mais adiante, Davi agora leva a arca da forma certa, sacrifica uns boizinhos a cada 6 passos. Agora os levitas estão levando no ombro a arca. E ele festeja com o povo. Sua mulher não está com ele. E depois que ele festeja com o povo e ele libera o povo para ir para casa, a Bíblia diz assim: e voltou Davi agora para abençoar a sua casa. Davi entendeu, a arca não é para abençoar a minha vida, é para abençoar a minha. Então você, quando tem Deus na sua vida, é para você ser uma bênção na sua casa, no seu lar. Davi chegou na casa e a mulher não estava no mesmo espírito, olhou Davi dançando, pela alegria de ter trazido a arca, e ela olha e diz assim: que coisa que você fez, hein? Como qualquer sem vergonha faria. Estou transliterando. Se despindo entre as servas. O que não vão dizer? Que escândalo, meu Deus. Já pensou isso muitas vezes quando você vê alguém se alegrando? Que escândalo, o que vão pensar de mim se eu bater palma, meu Deus? O que vão pensar de mim se me ver dar um glória a Deus? E a mulher de Davi diz: você se comportou hoje que nem um sem vergonha. E Davi diz: ei, mulher, eu faço muito mais do que isso por aquele que me escolheu antes que toda a casa do teu pai. E muito mais me alegrarei por aquele que me elegeu. E a Bíblia diz que agora aquela que olhou da janela, por isso não fique olhando da janela quando estão adorando, adore junto. Aquela que ficou olhando da janela, botando defeito na adoração do outro, ficou estéril, nunca mais teve filho. Fala para quem está do teu lado: falta de adoração causa esterilidade. Causa esterilidade, querido, porque a falta de adoração nos faz não experimentar o que Deus tem de bom para a nossa vida, o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Quando nós temos só um coração que murmura, quando nós temos só um coração que bota defeito, quando nós temos um coração perfeccionista da nossa forma, do nosso jeito, que a igreja tem que ser do jeito que é a minha casa, se não for assim eu não gosto, eu não quero. Cuidado, porque a igreja é feita de muitas pessoas e não é feita conforme o que as pessoas querem, é conforme que Ele quer. Que Ele quer. Não é nem como o pastor quer,
Não é como o presidente quer, não é como o conselho quer, não é como nós queremos, é como ele quer. Se for de outra forma, não é uma igreja, é um clube. É um Rotary Club. A igreja não é isso. Mas Deus chama a mim e a você para pegar a presença, a arca de Deus e levar para a nossa casa, irmos com ela para a nossa casa. Agora, aquilo que era algo físico, agora somos nós. Que Deus pegou o testemunho do Evangelho e colocou dentro de cada um de nós. Nós temos essa incumbência porque não existe aquele que sabe tudo e não existe aquele que não sabe nada. Sempre vai ter alguém que você possa instruir e sempre vai ter alguém que possa te ensinar. Deus deixou desta forma para que ninguém se exaltasse. Sempre haverá alguém que você possa ensinar. E sempre haverá alguém que possa ensinar você. Tem um salmo ou um provérbio, não lembro, está na Bíblia, que diz que mais vale um jovem que se deixa ensinar do que um velho sacerdote que fecha os ouvidos. Nós fomos chamados a ser sacerdotes, mas que ouvimos a Deus continuamente. E assim nós levamos a presença de Deus para a nossa casa e abençoamos o nosso lar, amém? Fica de pé comigo. Ontem eu aplicava, queridos, isso dentro do nosso relacionamento como casal. O porquê da necessidade de muitas vezes eu falo isso aos solteiros do recinto. O porquê da necessidade de você casar com alguém que tenha a mesma fé que você. Porque Davi voltou adorando a Deus com a intenção de abençoar a sua casa. E porque a sua mulher não tinha a mesma fé, não estava no mesmo espírito, ele recebeu um encontro inesperado de alguém que criticou a sua forma de adorar. Mas eu quero trazer isso para nós hoje, como família. Davi levou a arca e agora ele entendeu que era para abençoar a sua casa. A bênção está ao alcance da sua casa. A pergunta é, você tem levado a arca nos ombros ou em cima de um carro novo? Você tem deixado que... para que eu vou ler a Bíblia? Domingo o pastor vai ler alguns versículos, como diz o Gessé, uma porção de versículos, né, Gessé? Por que eu vou ler a Bíblia durante a semana? O pastor vai ler para mim lá, pagamos ele para isso. Não, querido, você é sacerdote de Deus. Você é chamado a conhecer a vontade de Deus. E se você não conhecer a vontade de Deus, você não vai dar uma resposta ao que Ele espera de você. Mas eu queria motivar você nesta noite a fazer uma retrospectiva, a pensar. Obed-Edom, com 3 meses, ele alcançou coisas que nós muitas vezes não alcançamos numa vida inteira de cristianismo. Mas ele sabia que a arca se carregava no ombro. É mais fácil dizer, Joaquim, leva para mim, por favor. Está muito pesado esse negócio. Não. Cada um de nós temos a incumbência de levar a presença de Deus aonde quer que formos. E primordial é que ela vá para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, como Obed-Edom fez. E eu queria nesta hora que você falasse com Deus. Não vou chamar você para vir à frente, mas eu queria que você orasse ao Senhor. Falasse com o Pai. Os filisteus entenderam logo que não dá para brincar com a presença de Deus. Parece hilário o que Deus fez, mas Deus só estava dizendo, não brinque com a minha presença. Nós hoje temos a presença de Deus, queridos. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo, aquele que nos informa a vontade de Deus, está dentro de nós.
Mas quando Deus informa a sua vontade, nós ficamos sabendo e conhecendo. Saiba que quanto mais você conhece, não torna você melhor do que os outros, torna você mais responsável. Eu vi o Zé transferindo aqui os cuidados da parte da voz, né, Zé? Para Thaís. E cada um aqui que tem uma responsabilidade, cada um aqui que tem a salinha. O você ter um ministério, você conhecer, ou você saber mais do que alguém da palavra ou de qualquer outra coisa, não torna você melhor, torna você mais responsável, porque faz com que você dê uma resposta à altura do teu conhecimento. Qual é a resposta que você tem dado para Deus no seu lar? Na sua casa? Como você tem tratado a presença de Deus na sua casa? Você só toca na arca quando vê que ela vai cair, ou seja, quando vê que ela está indo embora? Como Uzá fez? Ou você é como a família de Obed-edom? Servos. Servo de Deus. A minha oração, meu amado e minha amada, é que você, no teu dia a dia, possa conduzir a presença de Deus e ser um condutor da presença de Deus. Aonde quer que você vá. Não levar para o arraial como fez Israel, como um amuleto. Deus, vem aqui na minha casa. Alguém postou algo esses dias dizendo: Jesus não é band-aid para você chamar Ele só quando você se machuca. Ele é amigo para todas as horas. Amigo mais chegado que um irmão. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. A minha primeira pergunta a você é: o quanto você sabe de Deus? O quanto você sabe de Deus? É o que te ensinaram? Ah, faz assim que dá certo. Faça um carro novo. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria. É assim que te ensinaram. E você está levando a glória de Deus em cima de um carro novo. O quanto você sabe de Deus? E respondida essa pergunta de o quanto você sabe de Deus, o quanto tempo você já ouviu de Deus, a segunda pergunta é: você tem dado uma resposta à altura da informação que há em você de quem é Deus? Porque Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer manifestar o seu poder lá na sua casa. Aqui é para ser só um encontro de celebração. Um milagre vai acontecer lá na nossa casa. Comece a falar com o Senhor. Se você ainda não sabe muito de Deus, ore para que Ele te dê essa disposição para buscá-lo e conhecer mais dele. Mas se você já sabe quais são as suas vontades, os seus desejos para a sua vida, comece a falar com o Senhor e pedir que Ele te ajude a corresponder a essa informação que você tem. Pai, eu te glorifico, porque eu sei que mesmo quando muitas vezes nós não conseguimos, Pai, conduzir a Tua presença da forma que lhe é devida, assim como os filisteus tiveram que entender, Pai, dai glória ao nome do Deus de Israel, também nós, Pai, nos ajuda a dar glória ao Teu nome através da nossa vida. Nos ajuda a dar glória ao Teu nome através do nosso testemunho, através da nossa casa, através da nossa família, através do nosso trabalho. Ajuda, Pai, os maridos a dar glória ao Teu nome através da sua forma de tratar a esposa.
Ajuda, Pai, as esposas a dar glória ao Teu nome através da forma de tratar o seu marido. Ajuda, Pai, os filhos, Pai, a dar glória ao Teu nome através da forma de tratar os seus pais. Ajuda, Pai, os pais a dar glória ao Teu nome, sabendo como lidar com os filhos que são a herança do Senhor. Ajuda cada trabalhador deste lugar a dar glória ao Teu nome, Pai, sabendo como honrar, Senhor, o seu patrão e o seu trabalho, mesmo que esse não te conheça. Ajuda, Senhor. Ajuda como igreja, como corpo de Cristo, a darmos glória ao Teu nome, não desperdiçando nada daquilo que o Senhor tem semeado, daquilo que o Senhor tem engendrado em nós. Abençoa, Senhor. Abençoa cada família que aqui está representada e que cada um possa, Senhor, experimentar que há de mais excelente na Tua palavra, que há de mais excelente na Tua presença. Tua palavra diz, Pai, que se o Teu povo orar, buscar ao Senhor, o Senhor sara a terra ferida. O Senhor sara o bairro do Jardim Holandês, o Senhor sara Piraquara, o Senhor sara, Senhor, a nossa rua, Senhor. E a minha oração, Pai, é que através da vida dos Teus filhos deste lugar, o Senhor comece a sarar o ambiente onde eles vivem, o ambiente onde eles convivem, Pai, no seu trabalho. Começa a sarar e começa a fazer deles, Pai, um instrumento poderoso em Tuas mãos, para que eles possam, Senhor, ali manifestar a Tua glória, manifestar a Tua graça e o Teu poder. Como igreja, Senhor, nós Te pedimos, nos ajuda, Pai, neste lugar, a manifestar a Tua glória e a Tua graça a este bairro. Põe Tua mão sobre cada vida que aqui está, Senhor. Quando nós muitas vezes pedimos, Senhor, para que o Senhor torne o nosso fardo mais leve, mas Ele está ali, Senhor, para nos ajudar, Pai, a crescer. Não torne o fardo mais leve, Pai, torne esses ombros mais fortes. E que a glória do Senhor resplandeça sobre cada lar. Que assim, Pai, os povos conheçam, como os filisteus conheceram, que há Deus em Israel. Que o povo desta nação conheça, Senhor, que há Deus, que há um Senhor, que a Tua palavra diz, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cumpre, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. É a minha oração nesta noite, Pai. Que cada um possa ir para a sua casa, não porque, Senhor, veio a um culto, mas porque o culto vai continuar lá na sua casa. Porque lá continuará a Tua presença, lá continuará a Tua glória, lá continuará a Tua graça e a Tua misericórdia. Acompanha cada família que aqui está, Pai. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, meu amado? Pega no ombro do irmão que está do seu lado. Isso, com carinho, com respeito. E diz que Deus faça os teus ombros fortes. Porque a arca, fala aí, porque a arca não é para ser levada num carro novo. É para ser carregada sobre os ombros dos seus sacerdotes. Amém, queridos? Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá pelo menos 3 abraços. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 3 pessoas e desejar uma semana abençoada na sua presença. Deus vos abençoe. Não se esqueça do nosso propósito. Passa ali, você que faz parte do que Deus quer fazer neste lugar. Não se esqueça do nosso propósito.